Quem foi o grande atacante assim que mais te incomodava? Eu tive vários, mas teve um que eu sempre falei que era muito diferenciado, era o Reinaldo. Do Do Atlético. Atlético. O Reinaldo. Você jogou muito contra ele? Joguei. Todas as vezes que eu joguei com ele, para marcar ele, era muito complicado. E, cara, teve um jogo, eu estava no Curitiba, ele já estava no Atlético, ele era o rei, já era o rei, ele já estava com os problemas no joelho. E a grama do Atlético, lá do Mineirão, era desse tamanho. Era muito alto, você afundava o pé, a bola sumia. E no jogo, a terceira pancada que eu dei nele, ele virou para mim e falou assim, posso doer? Eu falei, rei, para. Não tem como, cara. Aí ele, pô, mas tá doendo. Eu falei, mas que eu faço o quê, cara? Já viu o que tu tá fazendo no nosso time? É de um lado e de outro, a gente só parar você, só batendo. E ele era assim, ele pegava a bola, ele fazia coisas com a bola que ninguém imaginava. Tu parou de bater ou continuou? Não, eu parei de bater, já estava 4-0 para o Atlético. Ah, então deixa. Né? Já estava 4-0 para o Atlético, ele tinha feito outro. 2. Não tem como, ele pegou a bola no meio, dominou, limpou 1, 2, 3, você chega, ele corta aqui, eu corto, aí você chega e a bola está dentro da rede. Então, sabe, dizer assim, era uma honra tomar gol. Não, não era não, que a gente ficava muito revoltado. Eu não tenho esse negócio de dizer que, tomou gol do fulano, foi legal. Não, não foi legal. Mas os caras eram diferenciados. Algum jogador te desconcertou no jogo? Aquele drible que tu falou, putz. Ele? Foi ele também? Ele, América e Atlético Mineiro. Ele me deu um drible que eu virei para agarrar ele pela camisa, nem pela camisa eu consegui agarrar ele. Eu tenho isso no vídeo lá do América. Não consegui agarrar. Ele era diferenciado. Agora, você vai dizer assim, jogou contra o Roberto Dinamite? Joguei. Zico. O Zico, se você não parasse a jogada lá no meio de campo, ele vinha com a bola, se ele driblasse, era gol. Se fosse falta, era gol. Você não sabia o que fazer. Eram jogadores numa época que você não podia abrir, dar espaço. O que a gente faz? Marca o Andrade e o Adílio. Por quê? Porque a bola sai do pé deles para o Zico. Se a bola não chegar deles para o Zico, alguma coisa boa. Cara, não tem... E depois, eu não sei como é que é hoje, porque antigamente a gente conversava dentro do campo com os adversários. A gente conversava, falava, tudo. E não tinha esse negócio de bullying, de... Xingamento. Xingamento tinha. É. Xingamento tinha normal. Não, assim, E era levado de uma forma natural, né? Era ali dentro do campo. Eu lembro, nós fizemos um América e Vasco, o Fluminense e Vasco, e eu cacei o Dinamite o jogo todo. Mas dei legal no Dinamite. E aí, saímos do Maracanã e minha mulher, eu falei, vamos lá na Barra, lá no restaurante comer? Ela falou assim, tinha um restaurante lá na Barra que era só saladas. Eu já sabia que ia pegar um trânsito do caramba, aquela hora, tudo, mas não tinha problema, a gente ia jantar, aquilo ficava aberto até tarde, e era só salada. Tinha 3 pratos quentes, o restante era só salada, e o vinho lá era maravilhoso. Já fechou esse restaurante. E eu estou parado no trânsito aqui, daqui a pouquinho para um carro do meu lado aqui, buzina. Aí eu viro para lá, quem é? Roberto. É ele. Eu falei, ei, tá doendo? Ele começou a rir. Cara, essa vez tu me pegou, não sei o quê. Eu falei, você tá indo onde? Eu falei, eu tô indo no Só Saladas. Eu sei onde é. Eu falei, então a gente se encontra lá? Se encontra lá. A fila dele andou um pouco mais, a minha andou um pouquinho, que a gente faz as outras. Eu estou estacionando aqui, ele está estacionando, a gente entra junto. Só todo mundo ficou assim. Ninguém entendeu nada. Então, cara, era uma época em que os 90 minutos nós éramos inimigos. Tinha um restaurante, uma churrascaria lá em Ipanema, onde todo mundo se encontrava. Porcão, né? Onde todo mundo se encontrava. Pica-pau levava todo mundo. E aí o que acontecia? As famílias, as mulheradas ficavam conversando, a gente ficava numa mesa, só jogador jogando conversa fora. E era meia-noite, 1h, 2, 3, não tinha treino no dia seguinte, 4, saía dali. E de vários times. E de todos os times, não tinha problema. Às vezes as pessoas entravam lá, tinha uma mesa só de jogadores, as pessoas ficavam olhando, não entendendo nada, porque no jogo seguinte estavam sem um tapa. Mas era ali os 90 minutos. Você preferia um zagueiro que marcasse como você ou um técnico? Ou tanto fazia? Olha, Porque você também era técnico, isso. Apesar de bater. Apesar da gente chegar junto, eu sempre. Você não era um Moser, não. que também era técnico. E nem um Figueiredo. Dizem que o Figueiredo batia muito. Batia além do normal. Infelizmente, tadinho, não está entre a gente. Mas o Moser era técnico que batia bem. Edinho sabia jogar. Então, eu acho que você tinha que fazer as duas coisas. Você tinha que saber jogar.
Hoje, eu como treinador, eu fico revoltado quando o volante vai lá buscar a bola no pé do zagueiro. Hoje em dia, chamam de zagueiro construtor. Zagueiro que sabe dar um bom passe. Antigamente, a gente sabia dar um bom passe. Então, nessa época, agora, a gente seria um zagueiro construtor. Todo mundo sabia jogar. É verdade. Todos os zagueiros sabiam jogar e sabiam sair com a bola. Eu tenho um lance do Juan. O Juan arranca a bola da zaga do Flamengo, passa por 1, 2, 3, 4. Cara, não, ele era diferenciado. Ele sabia fazer aquilo. E não tomavam a bola dele. E era um jogador clássico. E quando tinha que bater, batia. Aldair. Aí, vamos retroceder? Vamos. O zagueiro tem que ter 1,90m, não sei o quê. E o Amaral, na época? Não era grande. Luizinho foi para a seleção, não era grande. Então, varia muito de você ter um poste de 1,95m. O Schwartz uma vez bateu uma foto, tem até lá em casa essa foto. Estou eu, Schwartz e o Ricardo. Aí depois que acaba de bater a foto, ele diz assim, como é que ganhavam desses dois aqui? Ó? Ele ficou aqui assim, nos dois, porque o Ricardo era um pouquinho mais alto que eu. Acabava, não tinha como, porque ele era todo duro, né? Eu já estava meio... Então, é aquela história. E aí, hoje você vê zagueiros que não sabem desarmar uma bola. Eu fico revoltado, meu. O que foi? Eu falei, o cara não sabe tomar a bola do atacante. E aí, quando toca, não sabe ficar de lado, não sabe qual é a perna boa, não sabe qual é a perna da impulsão, aí usa o cotovelo. Eu nunca agarrei ninguém dentro da área. Nunca. Subia. Claro, a bola vem, você protege com o braço, você tem toda uma artimanha. Mas esse negócio de agarrar a camisa, puxa, antigamente era diferente. Você fez pênaltis? Fiz. Eu lembro que eu devo ter feito um Fluminense e Botafogo, que não foi, mas deram. Mas não foi mesmo. Deram, depois eu empatei o jogo, nós ganhamos de 3-1. Deixa eu ver. Não foram poucos. Foram poucos, eu não lembro assim de ter feito. Sabe aquela coisa? Fiz um pênalti quando estava jogando na Alvarense, que o cara entrou driblando e ele tocou e eu ameacei, ele caiu. E o juiz, pá! Eu fui reclamar com o juiz e me expulsou. Eu falei, que maravilha. Foi expulso. Não fiz o pênalti. Foi a única expulsão desse time. No Alvarense, né? Foi. Aliás, para a gente encerrar, você era o capitão e estava sempre com os árbitros. Alguém te chamou a atenção? Algum árbitro? Você guarde assim? Ou que te perseguia? Não, perseguia não. Perseguia não. Em Portugal teve um que falou comigo assim, você vai me deixar apitar? Ou eu vou ter que te dar cartão de botar para fora? Eu falei para ele, não, eu já estou mais calmo agora, estou ficando mais velho, estou ficando mais calmo. Porque tu era chato? Ele dizia, tu é muito chato, tu não para de falar com a gente. Mas lá em Portugal. Aqui, um Bangu e Fluminense, meu pai estava no hospital, já tinha comprado a passagem para viajar, e o Arnaldo aquele dia estava, ele estava impossível. E não era acréscimo. Era desconto. Antigamente era desconto. Não é? Tudo isso mudou. A gente tem que se atualizar nessas coisas. E aí eu virei para ele e falei assim, você não vai dar o desconto do jogo? O Marola ficou caído 6 vezes. Você não deu? O relógio do Maracanã bateu 45. Aí ele virou e falou assim, quem manda é o meu relógio, sou eu que estou apitando. Você quer apitar meu jogo? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu já sei o que está acontecendo contigo. E virei de costa e disse um palavrão. Mas não falei com ele. Eu disse um palavrão. E aí o que aconteceu? Bateu no meu ombro. Vermelho. Quem está de frente comigo é o Valdir Luiz. Valdir. O Valdir, cara. Eu viajei, quarta-feira tinha jogo com o América. Eu viajei para ver meu pai, cheguei segunda-feira, me liga o Fluminense. Teu julgamento é terça-feira, quarta-feira tem jogo com o América. Você vai ser julgado na terça. Aí eu falei assim, e aí? Não, já tem a passagem para você, é só ir para o aeroporto. Cara, eu fiquei maluco, falei, mãe, tem que voltar porque você é julgado, não sei o quê. E fui julgado na quarta. Quem era o meu... Testemunha? O Valdir. Aí fui inocentado, 4-3. Claro que... Pô, essa história é ótima. E aí o que acontece? Até hoje o Valdir, a gente quando encontra o Valdir, diz, tá vendo minha testemunha? Ele, a gente se diverte.
E essa amizade com os repórteres, com as pessoas. Você pelo Fluminense? Eu pelo E Fluminense. ele te defendeu? Ele me defendeu, botafoguense ferrenho, cara. Mas minha esposa é Botafogo, não tem problema. Você teve jogo com Margarida? Tive. Ele era bom de... Ele gostava de você? Ele... Sabe, ele gostava de todo mundo. A história aqui foi o Bismarck, já contou a história aqui. O Margarida gostava de todo mundo. Eu nunca tive assim coisa com ele assim, mas ele era uma coisa sui generis. Sui generis. Estava começando, né? Sui generis. E a gente já sabia. E, cara, porque você era o capitão. Não tinha aquela como é que você diz? Desrespeito. Falta de respeito. Não havia falta de respeito. Ninguém desrespeitava ninguém. Isso era uma coisa no futebol que hoje eu fico até estranhando, que muitas vezes, de quem está dirigindo, aquela confusão ali, isso passa para dentro do campo. É verdade. Então, às vezes, não necessita isso. Você vê, ontem estava assistindo o Inter contra aquele time mexicano... O Idade Casablanca? Não, o Monterrey. Inter e Monterrey. Não, Inter e River Plate. Inter e River Plate. Cara, uma confusão, o banco xingando o cara do River xingando o cara do banco, não sei o quê. E no jogo do Fluminense, o auxiliar do treinador português quase entrou em campo uma hora. Falei, gente, sabe, estamos perdendo a noção das coisas. Eu acho que, eu não sei se os treinadores que eu tive eram todos, sentavam ali e olhavam o jogo e ficavam pensando. E eu, quando fiz o curso de treinador em Portugal, o Carlos Queiroz, que era um dos preletores, me chamou e falou assim, Duílio, treinador é pago para pensar. O jogo pode estar fervendo. Se você não estiver pensando, tu perde o jogo. Então, quando você virar treinador, que tu está fazendo o curso aqui, pense. Não deixe escapar nada, porque se você deixar escapar uma coisinha, é isso que vai acontecer no jogo, tu não vai saber resolver. Então... Muito bem. Valeu a pena? Poxa, vocês são 10. Não, e jogar no Fluminense? A carreira? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Desde que iniciei, meu pai foi jogador, já falei isso, minha mãe não queria que eu jogasse bola. Ela queria que eu estudasse. Estamos tendo essa conversa aqui porque eu não passei no vestibular. E porque na época... De quê? Engenharia. E na época eu estava no Curitiba, mas o contrato estava acabando. E o meu padrinho, que também foi jogador, e até brincava com meu pai e dizia, tá vendo? Ele seguiu a mim, ele brincava com meu pai, ele foi ser zagueiro, porque ele me viu jogar essas coisas todas. Porque o Pelé tinha dado um drible nele na época, e ele deu o mesmo drible no Pelé. Ele contava isso com orgulho. E a gente escutava as histórias, né? O nome dele era Bequinha. E aí... a gente estava esse negócio aqui, eu pensei assim, se eu for fazer vestibular e passar, eu só vou jogar pelada. E tinha um time da 2ª divisão que ele era o treinador, e ele me convidou, é um time do Exército. Eu fui jogar para lá, e joguei pra caramba, arrebentamos no jogo, empatamos de 1-1. E aí o cara do Exército me chama e diz, vamos assinar o contrato. O que você quer? Eu falei, o que vocês podem me dar? Não, a gente não tem dinheiro para pagar você. A gente sabe que tu joga no Curitiba. Você deve estar ganhando muito bem lá. Não ganhava bem lá, não. Ganhava pouco. A gente pode te dar uma ajuda de custo de, na época, 7 mil cruzeiros. Eu ganhava 6. 7 mil cruzeiros para você botar gasolina e jantar fora. As coisas. Eu falei, tá legal. Mais alguma coisa? Eu falei, quero. Quero passar no vestibular de engenharia. Na Faculdade Federal do Paraná. Já passou. A palavra foi essa. Já passou. Você só tem que ir lá assinar a tua prova. Beleza. Eu falei, então está fechado. Eu estudei engenharia. Você estudou engenharia, já tinha servido. Nessa hora tu quis ir para o Exército, né? Malandro, Não, estou fazendo as contas aqui. Não, para você. Vai e volta. Para você vê como é que a coisa vai. E porque no Exército, na época, eu tinha um tenente chamado Tenente Siqueira, ele era carioca. Cara, ele era ruim demais, ele era muito ruim. Mas ele gostava, apesar de ele ser ruim, ele gostava de mim demais. Ele gostava de mim demais. E eu estava tendo aula, ele entrava na sala, você tinha que levantar, né? Ele dizia, aluno do Ilho, fora de forma, comigo. Nossa, eu queria matar ele. Vai pôr roupa, vai tocar o calção, vai não sei o quê. E fazia, eu ficava com ele mais umas 2 horas, 3 horas, subindo, descendo, correndo, entrando no meio da lama. Então, cara, ele me ensinou uma porção de coisa. Ele virou para mim, pediu autorização para o meu pai e para minha mãe, que ele vinha aqui para Agulhas Negras,
Ele ia me indicar para cá, que ele estava voltando para o Rio, e ele queria que eu viesse fazer agulha negra, para fazer academia de oficial, porque eu tinha todas as qualidades para ser oficial e que eu fosse PQD também. Ele ia me indicar porque ele sabia que o Exército ia ganhar um grande homem. E minha mãe falou, muito obrigado, a gente vai pensar, não sei o quê. Ele falou, qualquer coisa, é só me procurar no Jasmobib, eu ainda vou ficar aqui mais 10 dias, está tudo bem. Nunca procurei, nunca fui. Sim, mas aí tu foi para o time do Exército ou não foi? Não fui. O Curitiba descobriu, porque saiu no jornal, né, a escalação, tudo lá, e eu ganhava 6, e aí eles me passaram para 60. E você não passou no vestibular? E aí eu não fui no vestibular. Eu tentei de novo. Tentei de novo destino. Tentei de novo, mas aí a minha mãe não queria que eu jogasse bola por causa do meu pai. Tá. E a minha prima era uma excelente cirurgiã, só tinham 3 no Brasil na especialidade dela. Ela falou, você faz medicina, eu te ajudo. Aí eu falei assim, eu não vou mexer em cadáver. Ela falou, por quê? O cara está morto. Eu falei, nada, eu vou ter problemas com a cabeça depois. E ela queria que eu fosse... E ela ganhava uma grana na especialidade dela. Você acabou operando os atacantes. eu acabei sendo aquilo que minha mãe não queria, mas o destino é esse aí. É bom demais para que a gente possa ter orgulho daquilo que a gente fez e meus filhos possam ter orgulho de mim. Vale. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Deus abençoe vocês.